Olá! Que tal a gente fazer uma viagem no tempo? Vamos voltar lá para 1959 e entender direitinho as regras que moldaram a vida de milhares de servidores públicos. A gente vai usar como base o Estatuto dos Funcionários de Cubatão daquele ano para descobrir a estrutura, os direitos e os deveres que definiam o que era de fato ter uma carreira no serviço público. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é bem essa: como era a jornada de um servidor lá em 1959? Do primeiro dia de trabalho até a aposentadoria, quais eram os passos, hein? E os desafios e, claro, as garantias. É o que a gente vai descobrir. Para entender essa jornada, a gente vai seguir a vida do servidor passo a passo. Primeiro, vamos ver os conceitos básicos, o que é o quê? Depois, como se entrava na carreira, como se crescia nela, quais eram os benefícios e, por fim, como essa trajetória se encerrava. Bora começar? Bom, antes de começar qualquer jornada, a gente precisa entender o terreno, né? Então, nossa primeira parada é para definir os 3 pilares que sustentavam toda a estrutura do serviço público daquela época. O protagonista da nossa história é o funcionário. E olha, segundo o artigo 2º, não era qualquer pessoa que trabalhava para a prefeitura, não. Era alguém que passou por todo um processo legal para ser oficialmente investido em um cargo. Essa definição formal é a base de tudo. E onde esse funcionário trabalhava? Em um cargo público. O artigo 3º mostra que um cargo não era uma coisa qualquer, informal. Pelo contrário, era uma posição criada por lei, com um nome específico, uma quantidade definida de vagas e, claro, o salário era pago pelo município. Era tudo muito bem estruturado. E, finalmente, a carreira. O artigo 6º deixa claro que não se tratava só de um emprego, mas sim de um caminho com potencial de crescimento. Uma carreira era uma sequência de níveis, sabe? Com salários que iam aumentando, o que permitia uma progressão profissional bem clara ao longo do tempo. Ok, com os conceitos definidos, vamos para a segunda parte. Como exatamente alguém se tornava um funcionário público? Qual era o caminho das pedras para cruzar essa porta de entrada? O processo era uma sequência bem clara de etapas, um passo a passo. Primeiro, era preciso cumprir requisitos básicos, tipo ser brasileiro e ter boa conduta. Depois, o passo fundamental, a aprovação em concurso público. Com a aprovação, vinha a nomeação por decreto do prefeito e, por fim, a posse, que tinha que acontecer em até 30 dias. Um caminho super bem delimitado. E aqui a gente vê uma coisa que revela muito sobre a sociedade da época. Em caso de empate, o artigo 12 estabelecia que a preferência era dada com base no estado civil e no número de filhos. É uma janela fascinante para o pensamento social de 1959, onde a estrutura familiar era um critério oficial. Curioso, né? Mas, calma lá, a posse não era o fim do caminho. O novo funcionário enfrentava um teste de 730 dias. Isso mesmo. 2 anos inteirinhos de estágio probatório para provar o seu valor. E a avaliação durante esses 2 anos era rigorosa. O artigo 15 lista 6 critérios que iam muito além da capacidade técnica, sabe? Avaliava-se o caráter, a disciplina, a dedicação. Era um teste completo para saber se a pessoa realmente se encaixava no serviço público. E a aprovação significava a efetivação automática. Uma vez efetivado, o servidor começava a olhar para frente, como subir na carreira. A lei previa caminhos bem claros para a promoção, tentando equilibrar 2 princípios que são fundamentais. O artigo 44 estabelecia 2 vias principais para subir na carreira: antiguidade e merecimento, e elas eram aplicadas de forma alternada. Antiguidade premiava a experiência, o tempo de casa, já o merecimento, que era crucial para os cargos mais altos, se baseava no desempenho. Era um sistema que buscava equilibrar lealdade e performance. E essa aqui é uma das regras mais curiosas do Estatuto. O artigo 57 proibia com todas as letras que o funcionário pedisse a própria promoção. O objetivo era bem claro: garantir que as promoções fossem baseadas nos critérios da lei e não impedidos pressões ou influências políticas. A carreira deveria progredir por mérito ou tempo, não por lobby. Mas, afinal, o que realmente tornava a carreira pública tão atraente? Bom, além da chance de promoção, tinha um conjunto de direitos que oferecia algo muito valioso: segurança e estabilidade, tanto para o funcionário quanto para a sua família. O principal desses direitos era, sem a menor dúvida, a estabilidade.
O artigo 101 garantia que o funcionário não poderia ser demitido sem uma justa causa, que tinha que ser comprovada por um processo administrativo. Num Brasil com tantas incertezas econômicas, essa era a grande segurança contra demissões arbitrárias. E quanto tempo levava para alcançar essa segurança toda? Exatos 2 anos. Para quem entrou por concurso, a estabilidade vinha logo depois do fim do estágio probatório. Superar aquele teste de 730 dias significava conquistar a segurança definitiva no cargo. Além da estabilidade, o Estatuto previa uma gama bem ampla de licenças. O artigo 110 cobria várias situações: tratamento de saúde, doença na família, licença para gestantes, serviço militar e até para tratar de interesses particulares. Era uma rede de proteção social bem robusta para a época. E assim a gente chega à última etapa da nossa jornada. Toda carreira tem um fim, né? A lei também era muito clara sobre as diferentes maneiras pelas quais um cargo público podia ficar vago. O artigo 91 lista os motivos para um cargo ficar vago e o interessante é ver que o fim do ciclo nem sempre era negativo. Um cargo ficava vago por uma promoção ou aposentadoria, que são eventos positivos, mas também por exoneração ou demissão. A lei cobria todas as possibilidades, do começo ao fim da linha. Ao final dessa análise toda, fica uma reflexão. Muitos dos princípios que a gente viu, como a exigência de concurso, a estabilidade, a progressão na carreira, eles ainda são pilares do serviço público brasileiro. Outros, como aqueles critérios de desempate familiares, parecem relíquias de um tempo distante. A grande questão que fica é: o quanto dessa estrutura lá de 1959 ainda vive nas regras que governam o serviço público hoje em dia? Está sem tempo para o estudo? No link abaixo você encontra o e-book com os resumos das obras dos principais autores que constantemente aparecem nos concursos públicos da área da educação. Confira! Gostou do vídeo? Deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus colegas. Até o próximo vídeo.